Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito das doutrinas que eu considero inegociáveis. Nós sabemos que nós precisamos ser flexíveis às revelações que estão contidas na palavra de Deus, mas se você olhar para as Sagradas Escrituras, você vai ver que o Antigo e o Novo Testamento dão respaldos para doutrinas que são inegociáveis. Ou seja, são marcos estabelecidos pelo nosso Deus, porque existem ensinos e doutrinas que Deus estabeleceu desde o período da antiga aliança. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo vai ser um pouquinho diferente em relação aos últimos vídeos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Em um determinado dia, eu estava assistindo um estudo a respeito da revelação de Jesus Cristo para judeus e para gentios. E o preletor, na época que estava dando esse estudo, ele citou a seguinte frase: "Amados irmãos, se não fosse Jesus Cristo tirar em parte o entendimento dos judeus a respeito de quem é o Messias, nós, os gentios, não teríamos chance." E é verdade, queridos. Hoje, no dia de hoje, eu tive o prazer de conhecer um judeu messiânico. E para minha surpresa, esse rapaz ele tinha um entendimento bem similar ao entendimento que eu tenho a respeito de todas as doutrinas que eu tenho ensinado aqui no canal. Ele falou a respeito do final dos tempos, dos últimos dias, da grande tribulação. Ele faz uma defesa veemente, muito forte a respeito da salvação de judeus e gentios de igual maneira. Ele acredita no reino literal milenar de Jesus Cristo. E, queridos, realmente, se nós não tivéssemos recebido a oportunidade de receber o Evangelho, de saber quem é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a revelação ficasse apenas para os judeus, nós, os gentios, não teríamos chance. E é justamente isso que nós precisamos ter o entendimento. O amor misericordioso do nosso Deus, que entregou o seu Filho para que todas as nações do mundo tivessem a oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em outro dia, uma mulher de Deus fez uma live, eu não lembro a rede social, e nessa live ela menciona que o Senhor tinha dado a ela uma visão. E nessa visão, ela via um judeu todo caracterizado, batendo a cabeça no muro das lamentações, e a visão percorreu ali um determinado tempo, e a visão era só essa, um judeu batendo com sua cabeça no muro das lamentações. E essa mulher, nessa visão que ela teve, eu não lembro se foi um sonho, uma visão, mas ela pergunta ao Senhor: Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? E o Senhor fala para ela: os judeus estão há milênios esperando o Messias prometido. E eu dei a eles a capacidade de perseverar e continuar buscando o Messias. Só que vocês, a igreja, têm a verdadeira revelação de quem é o Messias, mas vocês não querem exercer a perseverança orando, buscando a presença de Deus diariamente. E essa é mais uma testificação de que se não fosse o amor misericordioso do nosso Deus entregando o seu Filho na cruz do Calvário para que a salvação chegasse aos gentios, nós não teríamos chance. E eu iniciei esse vídeo falando a respeito das doutrinas que são inegociáveis, porque tudo isso que eu estou falando até agora, com quase 5 minutos de vídeo, é justamente a doutrina, o ensino das duas casas de Israel que eu tenho falado aqui em muitos vídeos. Esse ensino ele é tão fundamental que ele nos desperta para compreender outras doutrinas. E eu conversando com esse rapaz, esse judeu messiânico, um moço super gentil, um entendimento fabuloso da palavra de Deus. Mas nós precisamos entender a visão que o Senhor deu para essas pessoas, porque Deus ele não começa um novo plano na nova aliança, ele continua o seu plano na nova aliança. Agora, existem doutrinas que são inegociáveis. E nós vamos tratar aqui no que eu considero como doutrinas inegociáveis. Doutrinas que têm respaldo no Antigo Testamento, baseado nas palavras dos profetas,
E essas mesmas doutrinas que são confirmadas no Novo Testamento. Como, por exemplo, nós sabemos que existe um grande discurso na teologia, na tradição cristã evangélica, que diz que nós não precisamos discutir a teologia dos últimos tempos, nós não precisamos ficar discutindo, debatendo sobre escatologia, porque Jesus vai voltar para todo mundo mesmo, então, para quê? Só que existe um grande problema nessa afirmação, porque as pessoas colocam uma desculpa dizendo: não, vamos só pregar Jesus, vamos falar sobre o final dos tempos, não. O importante é estar preparado. O grande problema é que nós vamos ver os profetas dizendo: anunciem a guerra que vai se aproximar. Quer ver só? Vai lá comigo em Joel. Joel capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 1. Eu já fiz aqui um estudo breve sobre o profeta Joel. Mas olha só o que o profeta Joel diz. Ele diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O profeta Joel, ele profetiza a respeito do dia do Senhor, e você sabe muito bem as outras situações que o profeta Joel ele declara. Agora, eu chamo a sua atenção para esse detalhe: tocai a trombeta em Sião. Ou seja, quando ele fala sobre toque de trombeta, ele está falando de um anúncio. E eu sempre estou citando aqui o ensino das 7 festas do Senhor, que no original hebraico, o ensino das 7 festas do Senhor significa tempos determinados. Os tempos determinados do Senhor, que na época de Moisés foram festas literais, eles celebravam aquelas festas literalmente, Deus deu a ordenança a Moisés, eles baseavam aquelas festas no calendário lunar, e acontecia ali todas aquelas situações dos sacrifícios de animais, aconteciam todas aquelas situações das colheitas, as colheitas que eram feitas e ofertadas ao Senhor junto com os sacrifícios de animais, e cada festa tinha ali a sua característica. As festas do Senhor eram a Páscoa, festa de pães asmos, festa de primícias, festa de Pentecostes. Depois de festa de Pentecostes, nós temos a festa das trombetas, e depois da festa das trombetas, nós temos a festa da expiação, e por último a festa dos tabernáculos. Eu estou colocando aí na tela o significado das 7 festas do Senhor, para que você entenda o significado profético. Tudo aquilo que aconteceu com Moisés e o povo de Israel na antiga aliança eram sombras. As festas do Senhor eram tempos proféticos, nos mostrando o que a igreja viveria. Agora, queridos, presta atenção, nós não podemos entender que a doutrina do final dos tempos não deve ser falada, discutida e orada. Por quê? Porque quando você olha essa lista que eu estou mostrando para você aí na tela, é justamente os tempos proféticos, e segundo o ensino das 7 festas do Senhor, a igreja estará no período da grande tribulação. Por exemplo, você está vendo aí que logo após a festa de Pentecostes, a igreja está sendo revestida pelo poder do Espírito do Senhor ao longo desses 2000 anos, só que quando acabar o período profético da festa das trombetas, quando acabar o período profético da festa de Pentecostes, se iniciará o período profético da festa das trombetas. Festa de Pentecostes, 4ª festa, a 5ª festa é a festa das trombetas. Quando se iniciar o período profético da festa das trombetas, a igreja será revestida de poder e de autoridade. O período profético da festa das trombetas é justamente a grande tribulação, quando Deus estará colocando na boca das 2 testemunhas uma trombeta dizendo que o Messias se aproxima para assumir os reinos deste mundo. Só que quando o Messias ele estabelecer o seu reino aqui na Terra, momentos antes, dias antes dele estabelecer o seu reino, ele vai estar fazendo uma limpeza nessa terra. Por isso que é grande e terrível o dia do Senhor. Grande para aqueles que serão remidos e terríveis para aqueles que foram inimigos de Deus. Serão ali colocados, serão ali reunidos no Vale do Armagedon, e vai acontecer tudo aquilo que os profetas estavam falando. A ira do Cordeiro, quando o Cordeiro estará pisando as nações no lagar de sua ira, que é justamente a batalha de Gog e Magog, e tudo aquilo que eu tenho explicado aqui no canal. Agora, volta lá comigo para o profeta Joel, no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, está dizendo o quê? Tocai a trombeta. O que ele está dizendo? Tocai a trombeta em Sião, ou seja, tocai a trombeta no monte da nova aliança.
Sempre quando a palavra de Deus citar o Monte Sião, está fazendo referência à nova aliança. A antiga aliança foi estabelecida no Monte Sinai, a nova aliança está sendo estabelecida no Monte Sião. Tocai a trombeta em Sião está falando o quê? Sobre o período profético do toque das trombetas para a nova aliança, ou seja, ele está falando sobre o período do anúncio que antecede os dias da volta de Jesus. Então ele diz, tocai a trombeta e dai voz de rebate. Você sabia que voz de rebate ou toque de rebate, existiam ali vários toques de trombetas, na época de Moisés, tinha ali os toques para o ajuntamento da nação, tinha os toques específicos para uma guerra que estava se aproximando. O toque de rebate era um toque que anunciava uma guerra que estava se aproximando. Agora, se o toque de trombeta ele acontece, e esse toque arrebate, você realmente acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Esse aqui é um dos argumentos, e eu tenho falado muito a respeito disso. Aqueles que conhecem, que são judeus que conhecem o Antigo Testamento, eles não acreditam nessa história de separação, igreja e judeus. Ele não acredita. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador fazem parte da família de Deus. Então, queridos, uma doutrina que para mim é inegociável. A igreja estará na grande tribulação. Todos os argumentos que os pré-tribulacionistas têm dado não são argumentos que têm respaldo na palavra de Deus. O famoso texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz que o Senhor estaria livrando do dia da ira. Outro detalhe que nós precisamos entender que o Senhor iniciará a sua ira no período da grande tribulação. Só que a igreja não sofre com a ira de Deus. Por quê? Porque o Senhor livrará a igreja no período, dentro da ira. Te livrarei dentro da ira. Esse é o sentido da palavra em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Doutrinas que são inegociáveis. A igreja estará na grande tribulação. É inegociável. Muitas pessoas, ou muitas não, algumas pessoas me mandam vídeos de pastores, pregadores famosos. Queridos, todos os argumentos são fracos. Por quê? Porque não tem respaldo, principalmente no Antigo Testamento. Você não pode usar versículos isolados e nem filosofias de homens para justificar uma doutrina. Outro detalhe, se você entender quem são as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, você vai entender que a igreja estará na grande tribulação. Há poucos dias, uma irmã, gentilmente, ela escreve aqui que para ela, as duas testemunhas são duas pessoas literais. As duas pessoas para essa irmã são Enoque e Moisés. Queridos, essa é uma doutrina que tem respaldo na palavra de Deus? Não. Por quê? Porque o ensino das duas casas de Israel, que explica quem são as duas testemunhas, é uma doutrina inegociável. Está claro na palavra de Deus. Eu tenho falado, eu acho que eu sou aqui no canal do YouTube o irmão mais chato a respeito dessa doutrina, porque toda hora estou falando. Às vezes eu estou fazendo a edição dos vídeos e eu fico pensando, Jesus, me perdoa porque eu falo toda hora. Acompanhe o vídeo do ensino das duas casas de Israel, duas casas de Israel, duas casas de Israel, ensino das duas casas de Israel. Aí a irmã escreve aqui nos comentários, não, porque as duas testemunhas é Enoque e Moisés. Por quê, queridos? Está acostumada com as doutrinas estabelecidas pelos pastores famosos. É só você pesquisar autores que escreveram a respeito dos últimos dias antes da Reforma Protestante. Por exemplo, Irineu de Leão. Queridos, não existia essa história de pré-tribulacionismo antes da Reforma Protestante. Então, uma das doutrinas inegociáveis para mim aqui no canal é justamente o ensino das duas casas de Israel. E você vai perceber que é uma doutrina tão importante, porque se você entender quem são as duas testemunhas do livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 11, você consegue desbloquear e entender que a igreja estará na grande tribulação. Por exemplo, por que as duas testemunhas estão estiradas? Os seus corpos estão estirados na praça da grande cidade. Porque a maior parte das testemunhas do Senhor que vão ser mártires vão estar lá em Jerusalém profetizando que Jesus é o Messias. Nós vamos ver que as pessoas ao redor do mundo vão saber que as testemunhas estão estiradas na praça da grande cidade, porque o monitoramento dos olhos da serpente estarão em todos os lugares. As duas testemunhas não terão honra, não serão sepultadas, você sabia?
que para os antigos era grande honra ser sepultado, receber um funeral, as duas testemunhas não vão ter isso. Outro detalhe, se os corpos das testemunhas estão espalhados na praça da grande cidade, logo em seguida você vai ver essas testemunhas sendo chamadas para uma voz e elas vão subir até os céus. Peraí, como assim? Vai ficar estirada na praça da grande cidade e vai subir até os céus? Uma voz que diz, subir para cá. O que significa isso? Ressurreição dos mortos. É justamente a explicação de Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Quando você entende o ensino das duas casas de Israel, sabendo que as duas testemunhas são judeus e gentios, Isaías capítulo 43, leia do versículo 1 até o versículo 10. Depois você vai lá em Isaías capítulo 44, leia do versículo 1 até o versículo 8. O que você vai encontrar ali? Que as duas casas de Israel são as duas testemunhas do Senhor. E ali o livro de Oséias explica tudo isso que eu estou repetindo aqui, eu tenho falado ao longo dos vídeos ao longo desses 4 anos. Então, o ensino das duas casas de Israel, que desbloqueiam as profecias sobre as duas testemunhas, que desbloqueiam as profecias sobre os 144 mil selados, que tem gente que acredita que os 144 mil selados são judeus que vão fazer exames específicos e os judeus vão sofrer e a igreja vai estar lá linda e bela nas bodas do Cordeiro durante 7 anos. Será que isso tem respaldo na palavra de Deus? Usando argumento filosófico, a noiva não pode se sujar, a noiva não pode sujar as suas vestes. Mas ao longo da história, a igreja tem sido preparada, o povo de Deus tem sido preparado pelo seu Senhor ao longo da história. A igreja, o povo de Deus, tem sido preparado nos desertos da vida. Num deserto literal, na época de Moisés, nos desertos da vida, né? Nos desertos da vida, os profetas. E nós vamos ver Ezequiel falando sobre a igreja no deserto dos povos. Cantares profetizando de uma forma até filosófica, profetizando até de uma maneira bonita, em formato de cântico, que a igreja é aquela que está subindo do deserto. Quem é essa que sobe do deserto? Olha que rico tudo isso que eu estou te falando. Geralmente o pré-tribulacionista ele usa argumento filosófico e versículos isolados. Quem que é o povo de Daniel que sofrerá? Quem que é o povo de Daniel que sofrerá com a perseguição do anticristo? Vai lá ler. Daniel capítulo 11, que o povo de Daniel sofrerá com a perseguição do anticristo. Quem que é o povo de Daniel? Se você conhecer o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem disso. Outro ensino, doutrina que é inegociável. Acontece o período da grande tribulação. Jesus Cristo, ele volta, ele arrebata a sua igreja, tem um encontro nos ares, a dança de Manaim, o grande cortejo, só que ainda não acontece as bodas do Cordeiro. Jesus Cristo volta, o Messias volta para essa terra. Ele promove o juízo porque não tem como acontecer casamento se ainda vai ocorrer uma guerra. Vai acontecer a batalha do Armagedon. Para de assistir vídeos sensacionalistas dizendo que tal país é Gog, outro país é Magog. Ficam apenas especulando, assistindo vídeos sensacionalistas, procurando, tentando adivinhar da onde sairá o anticristo, quem é Gog, quem é Magog. Não faz nenhum sentido a igreja saber especificamente quem é Gog e Magog, porque isso vai acontecer quando a igreja já estiver glorificada. Jesus Cristo volta após o arrebatamento junto com os santos, junto com a igreja. A igreja é o grande exército, de Joel capítulo 2. Perdão. A igreja é o grande exército, de Joel capítulo 2. E essa igreja, como grande exército, ela ajuda o Senhor, não porque o Senhor precise, mas está lá em Joel capítulo 2. É o grande exército que nunca houve e jamais haverá. E a igreja do Senhor vai atrás dos inimigos de Deus, levando os inimigos de Deus até a batalha do Armagedon, e o Senhor pisará no lagar de sua ira as nações que foram inimigas dele nesse tempo. Antes de Jesus voltar, tudo se escurece, o sol não dará sua claridade, a lua se transforma em sangue, tem toda aquela situação que o próprio profeta Joel diz, Sofonia diz. Nós vamos ver, se não me engano, Miqueias também dizendo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, relatando em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e também Lucas capítulo 21. Queridos, Jesus Cristo volta, pisa as nações no lagar de sua ira, e outra doutrina inegociável é o reino de Cristo literal. Jesus Cristo senta no trono de Davi, como foi prometido a Abraão, Isaque, Jacó.
como foi prometido ao próprio Davi, como os profetas ficaram repetindo isso incansavelmente. Os profetas ficam repetindo isso, porque se você acreditar nos teólogos famosos dizendo que Jesus Cristo já reina, nós vamos ter que jogar fora a maior parte dos profetas. Quase todos os profetas falam a respeito da ira de Deus e do reino literal do Messias sobre as nações. Teremos que jogar fora Zacarias capítulo 8, teremos que jogar fora, praticamente quase todo o livro de Zacarias, mas teremos que jogar fora Zacarias 8, Zacarias 14, Miqueias 4, Isaías, metade do livro de Isaías tem que jogar fora, porque ele fala muito mais do período da igreja e do reino milenar de Jesus Cristo literal aqui nessa terra. Existem muitos teólogos que querem simbolizar, tenta simbolizar Ezequiel do capítulo 40 até o 48. Tenta simbolizar Isaías 65, Isaías 66. Tenta simbolizar Miqueias capítulo 4. Não tem como simbolizar, queridos. Por quê? Porque Jesus Cristo senta no trono de Davi, reinará sobre as nações e a igreja, como reis e sacerdotes, estarão reinando com o Senhor aqui nessa terra. Apocalipse capítulo 11. Leia do versículo 15 até o versículo 19. Você percebeu quantas referências eu estou dando para você, sem ficar usando argumentos filosóficos? Agora eu quero saber quantas pessoas vão assistir esse vídeo com mais citações do que versículos aparecendo na tela e vai ter coragem de abrir a Bíblia e conferir se é desse jeito mesmo. Porque eu não vou colocar nesse vídeo aqui versículos na tela. Eu vou deixar só as referências aparecendo aqui, ó. Elas vão aparecer do lado, ó. Referência aqui, referência ali. Para saber, queridos, por quê? Porque hoje ficou muito claro para mim. Jesus Cristo, ele disponibiliza a salvação para qualquer pessoa. Você não precisa ser um estudioso, você não precisa ser um letrado nas profundezas da teologia. Só que os preciosos tesouros, as revelações, o poder e a graça do Senhor, a ciência profunda, a doutrina profunda, ele só vai revelar para aqueles que se esmeram em conhecer as doutrinas profundas e não ficam presos em tradições de homens. Deus tem grandes revelações para revelar ou para abrir os olhos da igreja no final dos tempos. Mas se você é uma pessoa que está presa, a tradições e não está conectado com a palavra de Deus, significa que você vai ser conduzido e corre um sério risco de não estar preparado para o final dos tempos. A escatologia para o final dos tempos não é uma doutrina essencial para a salvação, mas a escatologia para o final dos tempos é uma doutrina essencial para a sobrevivência de muitos cristãos para esse dia. Deus estará restaurando os 5 ministérios: o ministério pastoral, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério de mestres, e também Deus estará restaurando o ministério de apostolado. Os 5 ministérios, lembra Efésios capítulo 4? E ele deu uns para pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. Os 5 ministérios serão restaurados. E aqueles que estiverem conectados com os servos do Senhor, estes estarão acordados e atentos para este tempo. O último texto que eu vou ler para finalizar essa meditação de hoje é Amós. Vai lá comigo em Amós. Amós, capítulo 3. Nós vamos ler apenas os versículos 6... Nós vamos ler dos versículos 6 ao 8, que diz assim. É uma pergunta. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algo mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Olha que pergunta séria, queridos. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Vai existir um toque de trombeta para estremecer a cidade. É um toque a rebate, é um anúncio para a guerra. Mas o Senhor está fazendo perguntas. Será que há algum mal que acontecer às cidades? Será que não foi a mão do Senhor? Porque muitos dizem, não, o Senhor só permitiu. A maior parte das catástrofes é o Senhor que envia, é o Senhor que conduz. Olha o versículo 7. Depois das perguntas, olha o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Volta no versículo 7. O que ele fala? Que segredos serão revelados aos profetas. Aqueles que estiverem conectados com a vida de oração, com a vida de meditação na palavra do Senhor, receberão as revelações para o final dos tempos.
É justamente a pergunta no último versículo do profeta Oséias. Oséias, capítulo 14, tem lá um último versículo fazendo a seguinte pergunta: quem é sábio para entender essas coisas? Quem é sábio para compreender essas revelações do Senhor? Deus fala para Daniel, em Daniel capítulo 12. Ele diz assim: sela o livro, Daniel. E Daniel insistindo, querendo, e o Senhor falando para ele selar o livro. Daniel se interessou pela profecia, pelas revelações do final dos tempos, e o Senhor fala: fecha o livro, sela o livro, porque estas profecias, essas palavras, só serão entendidas no final dos tempos. Ou seja, tem segredos, revelações, que não são revelações novas, mas são revelações que estão na palavra de Deus. A pergunta que Deus deixa também no livro do profeta Jeremias, né? Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele diz para Jeremias: Jeremias, no final dos tempos, esse povo entenderá isso. Nos últimos dias vós entendereis isto. Está falando com quem? Com as duas casas de Israel, com as duas testemunhas. Queridos, existem grandes revelações para o final dos tempos. Mas se você ficar preso à teologia, que é mais tradição do que argumento bíblico, certamente você estará despreparado para o período que nós vamos entrar. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.